Fala galera, tudo certo? Quem tá falando é o Marcos. Para quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal dou dicas de estudo para o Enem, para os vestibulares no geral. E galera, continuando aqui com a nossa sequência de entrevistas aí com as maiores médias do Enem 2022, hoje eu trago para vocês o Gustavo Nunes, que foi primeiro lugar em medicina na UFPR e teve uma média assim sensacional, altíssima no Enem, direto do terceiro ano do ensino médio. Então, se apresenta aí, Gustavo, conta um pouco aí sobre você, sobre seus resultados para a galera. Fala galera, aqui é o Gustavo e como o Marcos está falando aí, agora aos 17 anos, né? Saindo do ensino médio, eu passei em 6 faculdades públicas de medicina, incluindo a UFPR e a USP. Isso aí, pessoal. O Gustavo foi primeiro lugar na medicina UFR e foi terceiro lugar na medicina USP. Com quanto de média no Enem? Fala aí, pessoal. Foi 848, 848 pontos. 848 pontos de média simples, direto do ensino médio. Isso daí é algo, assim, absurdo, que eu nunca tinha visto, realmente. Então, vamos hoje descobrir como é que o Gustavo fez para conseguir esse resultado aí, que com certeza deve pôr ele entre as maiores médias do país, do Enem, as 5 maiores médias, né? Porque para ser terceiro lugar em medicina USP, primeiro lugar em medicina na UFPR, realmente a pessoa tem que ter ali uma média altíssima. E a USP que eu estou falando não é USP Bauru, não é USP Ribeirão, que são ótimas faculdades também e tal, mas é a mais concorrida, que é o campus de Pinheiros da USP, o campus de São Paulo. Então ele foi terceiro lugar ali, terceira maior nota no processo seletivo do Enem USP, aí para os Pinheiros, beleza? Mas antes, galera, antes da gente começar realmente com a entrevista, cara, de verdade, recomendo demais para você que vai estudar para o Enem nesse ano, a plataforma da Repertório Enem. A plataforma da Repertório Enem tem um banco de questões com mais de 50 mil questões, exercícios ali para você estar praticando ao longo da sua preparação. Tem resumos ali de toda a matéria, todo o conteúdo programático que cai no Enem. Tem tudo ali que você precisa para conseguir a sua aprovação. Redações corrigidas por áudio, estatística das suas questões, e eles utilizam ali dos seus erros, conforme você vai fazendo as questões, para direcionar quais revisões de quais matérias você tem que fazer. Então, assim, é um conteúdo completo, tem flashcard, tem mapa mental, tem podcast, tem tudo ali que você precisa para você ter a preparação no mais alto grau possível para o Enem. São mais de 50 mil exercícios, um filtro ali para você selecionar. Ah, eu quero fazer só questões da Unesp, da FUVEST e do Enem. Você pode selecionar isso. Quero fazer questões só dos últimos 5 anos. Quero fazer questões só com vídeo de resolução. Você pode selecionar tudo isso no filtro. Gabaritos comentados excelente. Então, assim, é realmente a plataforma que eu vejo hoje em dia com o maior custo-benefício, a melhor plataforma de preparação para o Enem aí do mercado em relação a custo-benefício. Por quê? Porque é somente R$ 25 por mês. Você tem acesso a todos essas ferramentas que realmente ajudam demais na preparação. Redação corrigida por áudio, banco de questões com mais de 50 mil questões, filtro para você selecionar se a questão é fácil, médio, difícil, qual banca que é, qual ano que é, qual conteúdo que é, se você quer fazer questões só de eletrostática, de dinâmica e tal. Tem também resumos ali para você ver o conteúdo teórico todo do Enem, resumos completos realmente, direcionamento para aulas também. Então, uma plataforma, assim, excelente, recomendo demais. O link dela está aqui na descrição. Dá uma olhada que eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta que vai ajudar demais na sua preparação, sabe? E vamos embora agora falar aí sobre como que foi o estudo do Gustavo para conseguir esses resultados. Vamos lá. Você fez algum cursinho no ano de preparação, Gustavo? Como é que foi o seu preparo para conseguir esses resultados? Então, eu fiz um colégio particular, né, aos 3 anos do ensino médio, que já era voltado mais para essa pegada de vestibular. Então, o meu terceirão, na verdade, ele foi como se fosse um cursinho. Eu estudava, inclusive, na mesma sala do cursinho, com a galera do cursinho, e era como se fosse realmente um ano de cursinho. Só que no meu terceirão. Sim, sim. Você é natural da onde? Eu sou natural de Umuarama, Paraná, interiorzão do Paraná. Ah, que ótimo. E você estudou por lá mesmo, né? Na Urauama. Isso aí, foi um colégio na minha cidade mesmo, um Sim. cursinho de lá. Caraca. E você estava esperando ter esse resultado? Como é que foi isso? Então, eu acho que ninguém espera bater tão alto assim, sabe? Com toda a humildade do mundo, mas foi muito além do que eu esperava. Então eu esperava, tinha a expectativa sim de passar na universidade pública já de medicina, saindo do terceirão, mas eu não esperava resultados tão expressivos. E, cara, como é que você estudou ao longo do ano para você conseguir esse resultado?
Queria também saber como é que foi a sua evolução nas médias do Enem. Como é que foi? Você fez no segundo ano e tal? Como é que foi a evolução? Então, no primeiro ano eu não fiz, mas no segundo ano eu fiz e já eu tirei 812 de média, simples, no segundo ano já, de treineiro. Então, a minha base, quando eu entrei no terceirão, já era bem legal, assim, sabe? Já dava para estudar os conteúdos com uma maturidade melhor, já pulando alguns conteúdos que eu tinha mais facilidade e tentando só melhorar os meus pontos fracos. E como é que você fez isso? Você viu todas as aulas? Você focou realmente em só ver aquilo que você precisava? Como é que foi o seu estudo realmente para conseguir esse resultado? Então, eu assistia boa parte das aulas do colégio, mas era porque eu era meio que obrigado, assim, até porque eu era terceirão, sabe? Eu tinha que cumprir a carga horária, então não tinha como escapar. Eu conseguia dar uma escapada em uma aula ou outra, sabe, de uma matéria que eu achava já meio desnecessário assistir a aula, porque eu já sentia que eu tinha o domínio suficiente dela, mas eu acabei assistindo muita aula, mas o meu principal método, né, para aprimorar o conhecimento que eu tinha em determinadas áreas e construir o conhecimento novo nas áreas que eu não conhecia direito ainda, era a resolução de questões mesmo. Sim, sim. E eu queria saber, você pegava essas questões da apostila do seu cursinho, como é que era? Então, o colégio que eu fiz lá, ele usava o sistema de ensino poliedro. Então, eu resolvi as questões do livro mesmo, da turma média do poliedro. Sim, sim. Você consegue falar para mim qual que foi mais ou menos a sua quantidade de acertos em cada área e qual que foi a sua nota ali, cada área do conhecimento do Enem? Muita gente Sim, tem curiosidade em relação a isso e tal. para linguagens, eu lembro que eu acertei 39 questões, que deu acho que 774 pontos, ou posso estar confundindo a média com humanas. Mas foi 39 acertos, isso eu posso garantir. Humanas foi 41, matemática foi 40 sem anulada e 41 com anulada, e natureza foi 42. E daí, em média simples, deu 848 pontos, né? Com 960 na redação. Caraca, então foram 163 acertos, se considerar anulada, né? Isso, considerando anulada, 163. Muito bom mesmo. E, cara, você já teve uma média, assim, espetacular no segundo ano do ensino médio. Como é que foi o seu estudo realmente no primeiro e no segundo ano também? Porque muita gente almeja aí realmente a tua média do segundo ano, cara, porque 812 é muito alto. A pessoa já passaria, por exemplo, na UFMG, em medicina, sabe? Então, como é que foi o seu estudo aí ao longo do ensino médio para você conseguir esse resultado? Então, eu sempre levei muito a sério, sabe? Desde o primeiro ano. Só que eu não sabia estudar direito, sabe? Eu fui aprender a estudar mesmo na metade do segundo ano, eu considero. E no primeiro ano e no segundo ano, né, pandemia, eu entrei no ensino médio em 2020, eu assistia às aulas que os professores mandavam, né? Era no YouTube que o colégio disponibilizava. Eu assistia às aulas e resolvia as questões que eles me mandavam, né? As questões do livro que eles mandavam fazer. Era mais isso mesmo. E tinha os simulados do poliedro, né? Que para quem faz ensino médio em colégio que tem o sistema poliedro, sabe que tem os simulados lá tem 90 questões, eu acho que tem 4 ou 5 simulados do ano. E eu estudava também para esses simulados. Sim, então era uma rotina muito pesada, né, de estudo que você tinha. Queria saber mais ou menos como é que funcionava essa rotina, que horas você acordava, como é que você ia para o colégio e tal, e aí você ficava quanto tempo, e aí estudava como aí nesses momentos, como é que era a sua rotina aí ao longo do ano? Então, né, no primeiro e no segundo ano era mais de boa, porque como era online, eu acordava só na hora que a aula começava, né, que era 8 horas, ligava o computador e via as aulas. E daí à tarde, mais ou menos às 2 horas, eu voltava a estudar, resolvia as questões do dia e no final da tarde, tipo, umas 5, 6 horas, eu já estava tranquilo e podia usar o resto do dia, da noite aí, para fazer o que eu quisesse, assistir TV, jogar videogame, que eu jogava bastante na época. Mas no terceiro ano a rotina acabou ficando bem pesada, sabe? Eu morava muito perto do colégio, então eu tinha liberdade para acordar bem corrido assim da aula. Por exemplo, a minha aula começava às 7h15, então eu acordava tipo umas 6h40, quando eu queria ver a primeira aula, que daí quando eu não queria ver a primeira aula, eu acordava mais tarde e ia só 8 horas para o colégio. Daí ficava no colégio até meio-dia, voltava para casa, almoçava, e 1 hora eu já estava voltando para estudar, sabe? Resolvia um pouco ali em casa e depois ia para o colégio. Só que no colégio tinha algumas aulas à tarde também, então eu tinha que fazer às vezes pausa nas questões, né, para ir assistir a aula, mas de maneira geral era sempre focado em resolver questões, a parte da tarde e da noite. Daí 6 horas eu voltava para casa, tomava banho, tomava café e tal, e voltava para estudar. E essa rotina aí
acabava me levando até mais ou menos 11 horas, 11h30, meia-noite, às vezes até um pouco mais que isso, realmente nas questões ou então fazendo redação. Sim, sim. Então, e você acordava que horas mesmo? Só que eu. Eu acordava umas 6h40, mais ou menos, assim. Caraca, então você dormia bem pouco, né? Era pouco. Porque tinha vez que você ficava até meia-noite, meia-noite e meia. Você não se sentia cansado assim com a rotina ou se acostumou mesmo? Eu era muito cansado, assim, eu lembro. Tinha aula no colégio que eu chegava dormindo na aula, sabe? Muito cansado mesmo. Mas era um sacrifício que eu tinha noção que eu tinha que fazer e que era por um curto período, sabe? Era, de vez em quando também eu dava umas folgas, né? No fim de semana, claro que eu dormia mais. E às vezes, assim, quando eu estava muito, muito morto, eu tirava o dia aí e só descansava, ia fazer alguma coisa que eu gostava. Tinha essas escapadas na rotina. Eram todos os dias que você estudava ou assim, sei lá, domingo não estudava? Como é que era? Então, no começo do ano, eu consegui tirar o sábado e o domingo quase que completamente livre, sabe? Só quando tinha algum simulado no colégio mesmo, que eu tinha que estudar. Mas no começo do ano, o sábado e o domingo era bem livre. Daí, conforme foi chegando perto do Enem, das provas, eu comecei a resolver simulado todo fim de semana. Daí eu acordava cedo no sábado de manhã, fazia o primeiro dia do Enem, acabava mais ou menos ali meio-dia, 1h, 2h da tarde, e domingo a mesma coisa. E daí, é, acabava, era maleável, sabe, a rotina. Tinha dia que eu conseguia escapar e fazer alguma coisa com a minha família, sabe? E tinha dia que realmente eu acabava tomando fim de semana para estudar também. Sim, sim. Então, você realmente sacrificou muito ali no seu terceiro ano. E assim, como é que você ficou com o seu 812 no segundo ano? Que você viu que, pô, daria para passar na UFMG, sabe? Medicina. Provavelmente daria, não sei, mas talvez daria para a UFPR também e tal. Não sei como é que foi o corte aí, mas da UFMG eu sei que daria, porque rodou bastante a lista de espera ano passado. Eu acho que o corte ele ficou 812, né? Ano passado na UFMG e tal. Então, foi uma situação meio engraçada, mas eu fiquei meio refém dela. Porque como eu tinha marcado que eu era treineiro, né, na inscrição do Enem, a minha nota foi sair muito depois do SISU, sabe? Foi tipo uns 2 meses depois do SISU. Então, basicamente, ela não servia para nada. E eu ficava com aquilo na cabeça, né? Poxa, eu eu teria média para entrar nas faculdades que eu queria já e vou ter que enfiar mais um ano no colégio, aqui no cursinho. Mas foi uma coisa que ficou martelando na minha cabeça ali mais ou menos um mês e pouco. E depois eu comecei a aceitar, né? Porque não tinha muito o que eu fazer, sabe? Sei, sei. E você, imagino, e você mesmo assim estudou com muito afinco, mais do que até no seu segundo ano, para você ter uma média muito maior ainda, né? Ou sei lá, só manter, né? Você ficou, não sei como é que você ficou, você ficou com medo de, sei lá, cair no outro ano e tal, mas você se dedicou muito ali naquele seu ano de terceiro ano, com certeza mais do que no seu segundo ano, pelo que você está me falando aí. E você tinha ali a vontade realmente de estudar na USP ou assim, foi um negócio que você não esperava que ia dar? Então, velho, até aproveitando a deixa que você colocou aí de ter medo da média cair, sabe? Quando eu tirei essa média no segundo ano já, eu pus na minha cabeça que eu não podia baixar o sarrafo, sabe? Eu tinha que tentar manter ou aumentar. E daí, para isso, eu quis colocar uma meta mais alta ainda, entendeu? Porque como eu tinha noção que para passar, por exemplo, na melhor faculdade do meu estado, que é a Federal do Paraná, eu já tinha nota, eu pensei, bom, para eu não ter risco de chegar no final desse ano e não conseguir passar nessa faculdade de novo, eu quero focar uma mais alta ainda, entendeu? Eu quero focar o topo mesmo, porque se eu aumento minha meta, eu também tenho que aumentar minha dedicação e daí a chance de dar errado é menor, sabe? Sim, sim. Pô, muito bom, muito boa a sua atitude. Muita gente ficaria acomodada depois de tirar uma média dessa. Você não, você falou, eu vou atrás de mais, porque realmente você conseguiu ali uma média extraordinária, extraordinária mesmo. E como é que eram as suas revisões? Você tinha algum critério para fazer elas? Como é que era? Então, eu não usava muito o caderno, sabe? Apesar de eu anotar as coisas durante a aula, eu não tirava nenhum tempo assim do meu dia só para ficar lendo as coisas do caderno, porque para mim era uma coisa que não fazia sentido, sabe? Eu acreditava que aquilo não me ajudava. Então a revisão era realmente por meio das questões que eu fazia ao longo da semana e tal, e pelos simulados, né? E daí quando eu ia para um simulado e percebi que eu tinha um déficit numa matéria específica, eu ia e voltava numa lista dela, então voltava no conteúdo mesmo, buscando solucionar esse déficit. Então, acho que as revisões, né, eram mesmo pelo simulado e tal, e daí, com base na correção do simulado,
eu sanava o déficit na matéria. Sim, e aí, quando você sanava esse déficit na matéria, você diz que você via alguma aula, lia teoria, fazia mais exercício, como é que era isso? Então, geralmente eu evitava a videoaula porque eu sentia que a videoaula demorava muito tempo, sabe? Era um tempo, o meu tempo nesse terceirão aí foi muito corrido. Então, tinha algumas coisas que eu fazia realmente só para salvar tempo. Então, o que eu fazia geralmente era voltar no caderno, sabe? Dar uma lida naquela matéria lá e daí puxar uma lista de questões da matéria para fazer. Sim, você disse que você fazia anotações durante a aula. Como é que eram essas suas anotações? Muita gente fica em dúvida do que anotar, se anotar tudo que o professor está falando. Como é que era a sua? Então, variava bastante da matéria, entendeu? Tinha matérias que eu copiava o quadro inteiro e tinha matérias que eu selecionava as informações mais importantes. Porque lá no meu colégio, os professores tinham uma didática muito boa e eles faziam um quadro, assim, muito bom, sabe? Muito didático mesmo, para você aprender. Só que tinha coisa que eu sentia que realmente eu não precisava, sabe? E daí eu selecionava as informações em algumas matérias e em outras eu copiava tudo mesmo. Sei, sei. E eu queria saber também como é que foi em questão do simulado. Você disse que fazia, né, sábado e domingo, por vezes ali, primeiro e segundo dia do Enem. Como é que foi essa sua organização? Quantas provas antigas e quantos simulados você fez ao longo da preparação, mais ou menos? Então, eu comecei a fazer prova antiga do Enem lá por junho, julho, mais ou menos. Então, eu tinha noção que ia ficar apertado se eu quisesse pegar para fazer desde 2009, sabe? Daí eu usei, Marcos, inclusive eu usei um material que você disponibilizou lá, você disponibilizou no teu Insta, eu lembro. Tipo um cronograma, assim, faça tal prova em tal data. E daí eu Aham. lembro que eu peguei com base nele, e daí eu fiz uma planilhazinha no Excel lá, vi as datas que eu tinha livre, sabe, os fins de semana que eu não tinha nenhum evento do colégio, nada que eu tinha que fazer, e daí eu separei essas datas para fazer o simulado, e no final eu acabei fazendo o Enem 2015 para frente, sabe, contando o PPL, segunda aplicação, foi de 2015 para frente. Mas os simulados que eu fazia do poliedro e às vezes eu pegava um SAS, um Bernoulli de vez em quando, assim, quando sobrava um tempo para fazer. Sei, sei. Pô, que bom, que bom. Fico muito feliz que eu lembro que eu postei, né? Foi cronograma 4 meses Enem, 5 meses de Enem, de simulado e tal. Aí que bom, realmente, fico muito feliz que te ajudou, sabe? A intenção era essa mesmo, poder ajudar o pessoal, que muita gente deixa para fazer mais pro meio do ano e não tá errado, sabe? Assim, tem gente que prefere fazer desde o início, na minha preparação eu fiz desde o início e tal, que eu falei, pô, eu tenho que me acostumar com a dinâmica da prova. Mas tem gente que quer pegar no meio do ano, que aí já está com a matéria mais consolidada. E é uma opção também possível e também eficaz, sabe? Eu fico muito feliz que realmente pôde te ajudar aí. E, cara, você tem uma noção de quantas questões você fez ao longo do ano? Uma estimativa? Ah, velho, tipo, se você perguntar para mim o valor numérico total, eu não vou achar. Mas eu fazia, assim, 20 questões por aula que eu tinha no dia. Eu tinha 6 aulas todo dia, então eu fazia, tipo, 120 na média, às vezes um pouco mais, de questões por dia. Daí seria multiplicar esses 120 aí pelos dias de estudo. Eu não vou saber o valor numérico, mas era Sim. 120 questões por dia mais o simulado. E você começou a estudar para o Enem mais ou menos quando? Ah, então, quando eu fui fazer o Enem Treineiro em 2021, Não, que eu eu já digo, tipo, no seu terceiro ano. Foi diretão? Tipo, terminou o Enem treineiro, vou continuar estudando? Ou foi assim, vou esperar fevereiro, março, quando as aulas começam? Ah, não, foi bem tranquilo, assim, foi quando as aulas começaram mesmo, que eu puxei firme de novo a preparação. Eu tirei férias tranquilo ali de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e voltei a estudar só quando voltou as aulas mesmo. No seu Enem do segundo ano, você fez uma preparação na reta final ou foi só com o estudo do colégio, assim mesmo? Então, é uma história boa até. Eu conhecia o Enem, assim, as questões do Enem, por causa de uma sessão que tinha no livro do Poliedro, sabe? Não sei se tem alguém no vídeo que vai estar vendo que conhece, mas no final do livro do Poliedro tem uma sessão que chama No Enem é assim. E daí eu comecei a ver aquelas questões e vi que era uma coisa que era... eu sentia que se adequava à maneira como eu enxergava a matéria, sabe? Porque ela não é uma coisa tão aprofundada assim, é uma coisa mais genérica, eu considero. E daí eu fui vendo essas questões, e daí eu percebi que eu tinha um desempenho legal nelas. Daí eu bateu essa vontade, sabe, de fazer a prova do Enem para me testar. E daí, na época, eu lembro que eu fiz algumas provas antigas, sabe? Só que foi uma coisa mais esporádica. Eu fiz, tipo, 2015, 2019, 2020, algumas provas antigas mesmo. Uhum. Caraca, cara. E você chegou muito bem mesmo, sabe? No seu ano pro Enem. Nas aulas, cara, como é que era seu preparo, Gustavo?
ali em relação... Tipo assim, eu não entendi muito bem. Você via a aula e tal, aí você anotava mais ou menos as coisas, aí você tinha uma bateria de aulas durante a manhã, depois você ficava só fazendo questão. Era isso, mais ou menos. Só fazendo questão. É que o meu colégio, tipo assim, apesar da maioria das aulas ser de manhã, tinha um dia ou outro que tinha uma, duas aulas à tarde, entendeu? Para completar. E daí eu acabava tendo que parar, mas só para ver essas aulas. Mas, para falar a verdade, tipo, parar para ver essas aulas era ruim para mim. Eu ia porque eu era obrigado. Porque, para mim, fazia mais sentido fazer questão, sabe? Sim. E durante as questões, quando você encontrava aquela questão difícil que você não sabia resolver, como é que era, assim, para você conseguir pegar o raciocínio? Então, eu buscava no poliedro, né, tem o P+. Então eu bati naquela questão até tentando fazer. Se eu não conseguia, depois eu ia ver aquela resolução comentada por escrito no P+. E daí, se aquela resolução ainda assim não fazia sentido para mim, daí eu ia pesquisar na internet, algum vídeo, alguma coisa assim da questão. E, em último caso, eu usava o plantão tirar dúvidas do colégio, sabe? E todo dia tinha um professor lá de plantão para te ajudar. Só que era uma coisa que tomava bastante tempo. Então, esse era o último recurso mesmo. Sim, sim. Eu queria saber também de você se você pensou em prestar algum outro vestibular tradicional e tal, tipo desses FUVEST, Unicamp, pensou ou ficou falando assim, vou só no Enem mesmo? Então, eu estava falando no off para você, né? Aqui na minha região tem os vestibulares seriados, né? Que você faz nos 3 anos do ensino médio. Então, eu tinha eles como segunda opção, sabe? Como uma coisa que, se o Enem não der certo, eu consigo entrar na universidade por um deles. E, além disso, eu ia prestar o vestibular da UEM, né? Que é uma universidade lá perto de mim, e prestei da Unicentro também, que eu prestei de algumas estaduais ali no Paraná, coisa mais regional mesmo. Sim, FUVEST, Unicamp, Unesp, eu nunca pensei em prestar porque eu sentia que não fazia sentido com a preparação que eu tinha, sabe? Porque o meu colégio era muito voltado para os vestibulares ali da região e nenhum deles tem segunda fase discursiva, sabe? E a abrangência de conteúdo é diferente. Então, para eu prestar FUVEST, Unicamp, Unesp, eu sentia que eu ia ter que fazer um extra, sabe? Procurar na internet, às vezes assinar algum cursinho online, e era uma coisa que eu não queria fazer. Então, sim, eu foquei Enem e os vestibulares regionais. sim, sim. E deu muito certo, né? Focou em uma e deu muito certo, né? Que bom. Cara, eu queria saber como é que foi em relação à sua estratégia de prova ali para fazer a prova do Enem. Como é que foi? Eu lembro que eu peguei, inclusive, Marcos, de novo aqui falando de você me ajudando na preparação. Você falava que era bom, sabe, alternar, às vezes, as áreas, sabe, fazer um pouquinho de um pouquinho de outro. Eu lembro que eu fazia, tipo, 30 questões de natureza, depois fazia 30 matemática, daí 15 natureza, 15 matemática. E no primeiro dia eu também alternava, começava com humanas, depois ia para linguagens e ia alternando. Sei, sei. E, pô, que bom que ajudou também. Eu gosto mais assim, sabe? Ficar alternando e tal. Às vezes a gente satura, né? Fica fazendo matemática direto, por exemplo. Tem gente, eu, por exemplo, saturava, meio que aí chegava um momento que eu começava a errar bobeira, sabe? A ficar meio bitolado. Aí eu ia para a natureza, fazia aquelas questões um pouquinho mais teóricas e tal, um cálculo mais leve. Aí descansava o cérebro, usava outra parte do cérebro, aí voltava para a matemática, já estava mais recuperado, já não ia, estava mais atento, não errava bobeira. Então eu gostava muito dessa estratégia aí de alternar entre as provas. E eu queria saber também, você não fez só questões do Enem durante a sua preparação, obviamente. Você fazia questões de quais bancas mais? Era o que tinha no Poliedro ou tinha algumas bancas que você fazia e tal? Tipo, fazia questões da FUVEST, da Unicamp, tipo, da primeira fase ou não? Então, eu fazia realmente o que tinha no material do poliedro. E daí tinha questão, tipo, desde os vestibulares ali da minha região até FUVEST, essas coisas, entendeu? Tinha vestibular até do Nordeste, sabe? Às vezes aparecia umas questão da Federal do Ceará, eu acho. Então era mais o que tinha no meu Estadual. material. Sim, a US, eu acho que é USE, essa daí, né? Essa mesmo, essa mesmo. Essa daí tem umas questão cabulosa. Inclusive, galera, se vocês quiserem ali um banco de questões bom e tal, ali com várias questões para você selecionar, poder escolher a banca, a plataforma da Repertório tem isso. E é muito bom ali para você também ter um controle. Você tem ali o controle de quantas questões você está fazendo por dia, quantas questões você está fazendo no total. Eles falam ali
qual que é o conteúdo das questões que você errou, e eles indicam que você deve revisar. Aí o que você pode fazer? Fazer que nem o Gustavo falou. Ele dá uma olhada na teoria, que vai ter na plataforma um resumo completo, dá uma lida na teoria e faz mais uma lista de questão daquele conteúdo, sabe? Para poder fixar. Eu acho muito interessante também essa forma de revisão, eu usava muito ela, e assim, eu acho que ajuda demais, demais. E, cara, eu queria saber de você como é que foi quando você corrigiu a prova e quando você viu a sua nota. Como é que foi aí? Nossa, é um momento muito legal, sabe? Meus pais sempre apoiaram bastante essa questão de vestibular, sabe, eu fazer. Eles nunca forçaram nada, nem tentaram me direcionar, mas era uma vontade que eu tinha e eles sempre apoiaram muito. E daí eu lembro que quando eu cheguei em casa, no segundo dia do Enem, e eu corrigi, eu vi que estava dando tipo 42 em natureza, eu olhei para eles e falei, pai, mãe, eu tô achando que eu passei na USP. Daí Caraca, foi tipo, saiu isso com os gabaritos extraoficial, né? Que sai no dia mesmo. Saiu no domingo, daí na quarta-feira, que ia sair o gabarito oficial mesmo, nós já marcou um churrasco lá em casa. Então, quando eu soube o número de questões, eu já estava comemorando. pô, com certeza, né? 163 foi 163, né, que eu tinha falado. É muita coisa mesmo. E assim, você ainda foi bem na redação, pegou 960, teve um TRI bom, sabe? Realmente valorizou o seu 42 em natureza e tal, que às vezes, né, a pessoa tira uma quantidade de acertos alta, mas aí o TRI joga lá para baixo, sabe? Então, mas que bom, cara, de verdade. Porque foi uma média muito alta, 848 pontos de média no Enem. Tu deve ter ficado ali, depois quando eles soltarem o microdados, deve ter ficado ali no top 5. Acho que se pá até o top 3 do Brasil de média do Enem, porque foi muito alta mesmo a sua média. Top 10 com certeza, mas provavelmente top 5, top 3 aí também. E eu queria saber também quando você viu a sua média ali. Você estava esperando uma média desse calibre ou achou que ia ser menos? Nossa, essa é outra situação que foi mágica, assim, para mim. Eu tava viajando, eu tava lá no Ceará, sabe, no hotel lá no Ceará, e eu tava esperando que o resultado ia sair no dia, eu não lembro o dia exatamente, mas eu lembro que na minha cabeça eu ia chegar da viagem e ia ver o resultado da minha cidade já. Só que daí saiu do nada uma notícia assim, adiantou a média a nota do Enem, não sei o quê. E daí eu fiquei na ansiedade, sabe? Porque eu ainda ia sair no meio da viagem. E daí eu tava lá à noite esperando, né? Eu tava na esperança que ia sair na meia-noite. Só que acabou saindo até antes disso. Então eu tava com os amigos ali na piscina do hotel, sabe? Na área da piscina. E daí a menina falou assim, saiu a nota do Enem. E daí eu, desesperado, né, fui lá para longe, perto do banheiro, e vi a nota. E daí eu só vi os números isolados, sabe? Não sabia a média. Daí eu voltei lá com os amigos, pedi a calculadora emprestado. E daí na hora que eu vi a média, eu tinha certeza que eu tinha passado na USP, sabe? Sim, sim, com certeza. 848. Acho que a média da USP para passar nunca foi tão alta, entendeu? Acho que o máximo foi 835. Acho que foi 35 em 2020. Foi por aí o máximo. Então, Mas daí eu voltei no quarto, assim, meus pais estavam dormindo, eu voltei no quarto e falei, pai, mãe, agora é certeza, eu passei na USP. Daí meu pai e minha mãe acordou, a gente comemorou, daí a gente foi pra praia pra comemorar lá e tal. E no hotel não podia colocar som alto, sabe? Eu tava com uma puta vontade de colocar um som torando, assim, e não podia. Daí eu coloquei o fone de ouvido e fui pra praia dançar, velho. Com fone de que ouvido isso. estourado. Nossa, muito feliz, né? Pô, ver que todo aquele teu esforço valeu a pena, que você teve realmente resultado daquilo tudo que você plantou, né? Colheu bem os frutos aí de todo o seu esforço, todo o seu estudo aí ao longo do ensino médio com uma das maiores médias aí do país. E assim, como é que tá sendo aí na USP e tal? Vai começar as aulas ainda, mas está animado, né, com a chegada aí e tal, teve a recepção deles. Como é que tá sendo? Eu tô muito animado, assim, não sei se é para mim que veio do interior, assim, e tal, mas a Faculdade de Medicina da USP ali é uma coisa surreal mesmo, sabe? Eu não imaginava encontrar tanta estrutura assim. É uma coisa que, tipo, para mim, a cidade, só o campus ali, o lugar que tem o HC, a Faculdade de Medicina, é do tamanho de uma cidade que eu morei já, entendeu? Então, é surreal, assim, eu não sei nem descrever direito. Nossa, que isso, muito bom, né? Caraca.
Então, fica aí também para a galera aí, motivação e tal, porque, cara, esse momento que você passa é indescritível, que tu vê que o teu resultado, todo o teu esforço valeu a pena, é indescritível a felicidade que você tem, sabe? E eu queria que você desse uma resumida aí pra gente, rápida assim, do seu método de estudo. Como é que era o seu método de estudo para conseguir esse resultado aí do 812 no seu segundo ano do ensino médio e do 848 no terceiro ano, para conseguir esses resultados fantásticos que você teve? Como é que foi o seu método de estudo? Resume aí pra gente. Se eu tivesse que resumir em uma palavra, eu acho que ia ser questão. Mas, além das questões propriamente, sabe? Eu acho que era muito importante para mim investir um bom tempo na correção delas, sabe? E, além disso, eu metrificava muito meu estudo, em questão de analisar o tempo que eu estou demorando para fazer a questão e inserir na minha rotina já um tempo para cada questão similar ao que eu teria no Enem. Então, eu sempre contei ali, por exemplo, vou fazer uma lista de 20 questões aqui. Eu tinha noção que eu tinha que demorar no máximo 60 minutos, sabe? Que era o tempo que eu teria no Enem. Então, isso para mim era muito importante. E corrigir com muita atenção a questão, sabe? Investir o tempo na correção, porque eu sabia que aquilo faria diferença para mim. Ótimo, ótimo, perfeito. Fazer os simulados também na reta final ajudou e tal, com certeza. É isso, gente. Não existe isso de você também estudar só teoria, não existe isso também de você estudar só questão. É você também mesclar, saber equilibrar e tal, e porque e encaixar as revisões também, né, galera? Encaixar a revisão. Muita gente não passa porque não encaixa a revisão. O Gustavo soube encaixar muito bem as revisões, teve uma dedicação surreal. Então, assim, galera, quer passar, quer um resultado bom, sabe? Realmente muito bom, você tem que se dedicar demais para isso, porque muita gente também vai querer esse resultado. E as melhores coisas, elas não são construídas sem esforço, e sim com muito esforço, sabe? Então, o Gustavo teve isso ao longo do ensino médio, e o resultado veio, medicina USP, aos 17 anos, USP Pinheiros, 848 pontos de média no Enem. Muito bom mesmo. E, cara, se você... Queria que você deixasse um recado final aí para a galera que vai prestar aí o Enem esse ano e tal, que está no terceiro ano do ensino médio, que eu acredito que muita gente venha por causa disso e tal. Qual o recado que você deixa aí para esse pessoal? Alguma dica, alguma reflexão, que seja? Eu acho que a principal mensagem que eu queria passar é que o esforço vale a pena e, além do esforço valer a pena, vale muito a pena, da minha perspectiva, você fazer um esforço muito grande por um período curto de tempo, vale muito mais a pena do que você esforçar pouco e demorar 3, 4 anos para acabar entrando na faculdade. Então, eu acho que para a galera, principalmente, que está começando o terceirão agora, vale a pena entregar tudo aí nesse terceirão e daí só curtir a faculdade depois, sabe? Eu concordo totalmente com isso que o Gustavo falou, porque o meu terceirão eu também fiz isso, sabe? O meu terceirão foi em 2020, foi no ano da pandemia. Aí teve o início da pandemia, eu falei, tchau, sabe? Eu desliguei minha vida, realmente, eu apaguei todas as redes sociais, que eu passava muito tempo no celular. Eu tinha tido uma média bem baixa no meu segundo ano, eu tinha 670 pontos, não era aquele aluno assim excelente, fora da curva, mas aí estudei demais no meu terceiro ano do ensino médio. E no final, todo o esforço valeu a pena, eu evolui mais de 100 pontos de média, consegui ali aprovação em medicina na UFRJ, que era o meu grande sonho, que eu sou aqui do Rio de Janeiro mesmo. E assim, é muito bom isso de você realmente se esforçar muito por um curto período de tempo. Eu lembro que eu estudei incessantemente ali, desde quando começou a pandemia, do primeiro dia de pandemia até o segundo dia do Enem. Todos os dias, não tinha exceção. Então, isso que o Gustavo falou é a maior verdade, sabe? Realmente se esforça muito esse ano do terceiro ano, que você tem total possibilidade de passar. Não tinha saidinha também, porque, pô, pandemia, não tinha como, sabe? Nem iria também, se tivesse como, mas eu apaguei as redes sociais porque eu sabia que isso detonava o meu rendimento, acabava com o meu tempo e tal. Então, é você ter essa noção no seu terceiro ano do ensino médio, sabe? Do meu colégio, eu tinha sido o único que consegui passar, e eu acredito que o Gustavo também deve ter sido um dos únicos aí do terceiro ano, o único para conseguir. Teve alguém mais que conseguiu medicina USP do seu colégio? Não, não. No meu colégio, eu fui o primeiro da história, assim, a passar em medicina USP. Então, vocês estão vendo, galera, para conseguir os grandes resultados, realmente você tem que pagar o preço por isso, sabe? Isso o Gustavo fez muito bem, vocês estão vendo aí o resultado dele agora. Dói, mas no final vale a pena muito, conforme o Gustavo disse. Então, agradeço demais aí por você estar presente, Gustavo, realmente
um vídeo que deve inspirar muita gente, deve ajudar muito pessoal aí nesse ano de 2023, ou até mais para frente, né, que o vídeo fica no YouTube, aí o pessoal tá vendo isso em 2025, sabe, já no novo Enem, dando esse vídeo e tal, mas com certeza é uma mensagem que não muda independentemente da prova, se é Enem, se é FUVEST, isso tudo, sabe? Então, com certeza são técnicas que vão ajudar demais vocês aí a conseguir a melhor nota possível, beleza? Gustavo, você tem mais alguma coisa que queira falar pro pessoal aí e tal? Eu queria dar a despedida e agradecer o Marcos também, não só pela parceria do vídeo agora, mas pelo apoio que ele me deu. Ainda que ele não soubesse, ele me apoiou muito, assim, no período de vestibular, sabe? Eu lembro que eu acompanhava muito o Marcos e as dicas que ele dava, no Instagram também acompanhava muito. Então, agradecer não só pela parceria do vídeo, mas porque pela ajuda que você me deu ao longo da minha trajetória, sabe? É realmente uma gratidão, não só a você, mas aos outros criadores de conteúdo da internet aí também. Tem o pessoal do Astro, tem o Vinícius de Oliveira. Eu acompanhava muito vocês e vocês fizeram a diferença para mim. E agora, aproveitando que agora eu passei, né? Eu também quero fazer parte disso aí. Inclusive, criei um Instagram para falar sobre vestibulares, tudo e tal, para dar dica para a galera. Inclusive, se a galera, eu peço para você deixar depois na descrição aí para a galera. Não, deixo, com certeza, sem problema. Cara, de verdade, fico muito feliz que o conteúdo aqui realmente ajuda o pessoal. Pô, quando saiu o resultado, vocês muita gente mandando mensagem. Pô, eu postei assim, a maioria que eu vi, eu fiquei feliz demais pelo resultado de todos. É bom demais saber que o trabalho aqui realmente ajuda a galera, realmente muito gratificante. E fala aí seu Instagram pro pessoal. O Instagram é @aprova_nunes. Aprova Nunes. Nunes é meu sobrenome. Lá na minha cidade, todo mundo me chama de Nunes, assim. Se você fala Gustavo, ninguém nem sabe quem que é. Sei. Então, segue lá, galera. Vou colocar na descrição do vídeo também, @aprova_nunes, que realmente, pô, as dicas que ele vai dar para ele conseguir esse resultado, realmente teve muito esforço, muita técnica, muito método de estudo envolvido. E eu tenho certeza que o conteúdo dele vai ajudar muito vocês e também vai inspirar. Então, segue lá, o @aprova_nunes. Beleza, galera? Então, muito obrigado novamente, Gustavo. De verdade, foi o máximo essa entrevista. E, pessoal, quem quiser, repertório Enem, todas as questões completo, tudão ali para você. R$ 25 por mês é o plano. Tem até de R$ 22, se eu não me engano. E assim, muita redação corrigida por áudio, questão para caramba para você fazer. A correção, ele indica ali quais conteúdos que você tem que revisar. É uma plataforma que realmente vale a pena e é uma ferramenta muito eficaz de estudo. Pode te ajudar bastante aí nesse ano, beleza? Então, indico, tá aqui na descrição também o link deles. Então é isso, muito obrigado, de verdade. E tamo junto, pessoal. Até a próxima. Não se esquece de seguir lá, @aprova_nunes. Tamo junto. Tchau, tchau. Tamo junto, galera! Foi isso.